Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai iniciar um novo assunto aí dentro da parte de recursos hídricos. A gente vai falar sobre as águas subterrâneas no Brasil. Só que antes de falar sobre isso, eu quero voltar naquela aula anterior, tá? Sobre bacia hidrográfica. Eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu achei que alguns alunos ficaram com dúvida. Deixa eu achar aqui o slide. É, Pera aí, rapidinho. Faltou eu falar, pessoal, semana passada sobre fisionomia e canais fluviais, tá? Isso daqui tá no livro de vocês também. Na verdade, eu falei um pouco quando a gente estava falando de meandros, tá? Quando eu falei da questão das fases do rio, mas eu esqueci de dar o nome para vocês é, dessa fisionomia dos canais, tá? Então, a declividade do relevo e a estrutura geológica, solo, clima, vegetação, vão interferir diretamente aí na fisionomia dos canais, tá? Como a gente viu, né? Por exemplo, áreas com grande declividade, né, como é o caso do alto curso do rio, a erosão ela tem que ser uma erosão mais profunda. Por isso que a gente falou da questão do vale em V. Então, a produção de sedimentos ela é muito maior, tá? Então, a gente fala que existem 4 padrões aí de classificação dos canais fluviais. São esses 4 nomes aí: retilíneo, entrelaçado, meandrante, anastomosado, tá? O retilíneo e o meandrante são bem simples, tá? Eu já tinha até comentado com vocês, tá? A questão do meandro, vocês vão sempre lembrar, toda vez que aparecer isso daí, é por questão das curvas, tá? Então, um rio que tem muita curva, ele é chamado de meândrico. E isso vai acontecer nessa fase velha do rio, tá? E normalmente no baixo curso, porque o rio perde a velocidade das suas águas, né? E aí ele vai margeando, a erosão ela passa a ser o quê? Mais lateral, tá bom? Então aqui eu coloquei alguns exemplos e a classificação. Então, os rios retilíneos são caracterizados pela presença de um único canal, né? Como mostrei para vocês, eles vão ser encontrados mais na parte mais alta do rio, né? O alto curso. A gente vê que as margens são estreitas, tá? E a velocidade das águas elas tendem a ser maior. Aí vai depender se o rio é mais planície ou mais de planalto. No nosso caso aqui, os nossos rios são mais rios de planaltos, então eles vão ter uma velocidade das águas maiores. Os rios meandrantes, como a gente já viu, são os rios aí mais baixo curso, né, com velocidade das águas menores, né? Eles tendem a ocorrer mais em clima úmido e coberto por mato ciliar. Sua principal característica é sua alta sinuosidade. Essa questão de sinuosidade é a mesma coisa que meandro, tá? O que acontece? Dentro da hidrologia, a gente calcula, tá? Existe um cálculo para você, chama índice de sinuosidade, para você saber o tamanho exatamente dessa curva, desses meandros, tá? Mas então, para vocês aqui, a gente usa o nome meandro, que ele é mais interessante. Que são formados a partir da erosão progressiva das margens, né? Que a gente já viu aqui nessa imagem, que é a questão das erosões, né? Das margens e a deposição na outra margem, tá? Então, erode um lado e deposita no outro lado, tá? Assim se formam os chamados meandros, as curvas acentuadas de um rio. Então, esses dois aqui, retilíneo e meandro, bem fácil, tá? Agora, eu esqueci de colocar. Ah, não, tá aqui, perdão. Quanto mais ocorre a erosão e deposição contínua, mais acentuada se torna a curva. Aí o que acontece? Eu acho que isso aqui eu não comentei, eu acho que eu comentei lá no 6º ano. Quando a gente tem o caso aqui, ó, eu tenho aqui, deixa eu aumentar essa espessura aqui. Eu tenho aqui o que a gente chama de meandro abandonado, tá? O que aconteceu aqui? O rio foi erodindo tanto uma das margens que ele acabou se juntando com outra margem. Então, ele deixou aqui um meandro abandonado. A gente tem outro meandro abandonado. Peraí. Outro meandro abandonado aqui, tá?
E por aí vai. A gente vai achando um monte aqui se quiser, tá? Professor, Oi. aí fica tipo um laguinho isolado? Fica tipo, por exemplo, nesse caso aqui, eu não sei essa imagem aqui se é do Pantanal ou se é lá da Amazônia. Deve ser da Amazônia pelo tipo de vegetação que tá densa aí do lado. Aí o que acontece? Com o tempo, né? No caso da Amazônia, como o clima lá é muito úmido, acaba que essas águas elas vão se mantendo. Mas quando a gente tem uma área um pouco mais seca, se fosse uma área mais do cerrado, provavelmente esse meandro ao longo dos anos ele vai desaparecendo. Aí tem a ver também com a questão da infiltração, que é o que a gente vai ver agora na parte de água subterrânea. Dependendo do tipo de solo, né, a água vai infiltrar, né, e não vai ter reposição, vamos dizer assim. Aí ele vai sumindo. Entendi. Quando a gente observa esse lado aqui, ó, esse lado aqui, sem preenchimento, ó, quando a gente observa esse lado aqui, a gente consegue ver que aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, eu vou ter futuramente eu vou ter o quê? Um outro meandro abandonado. Vê se todo mundo consegue enxergar. As duas margens, dos dois lados nesse caso, estão cada vez chegando mais próximas devido à erosão. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que vai ter um encontro desses dois canais. Então, o rio ele vai acomodar. O que acontece? A água vai preferir fazer curva, né? Seguir esse caminho aqui, fazer esse percurso mais longo, ou ela vai preferir vir para cá? Ela vai preferir vir para cá, porque é um percurso mais cômodo para ela, mais fácil. É igual a gente pensar em estrada, vamos dizer assim, né? Se a gente pode optar por pegar uma área mais plana, mais reta, para que eu vou fazer curva? Então, o que tem de acontecer? Depois que esses dois canais aqui se juntarem, o rio ele vai passar a ser retilíneo nessa região e esse meandro aqui ele vai passar a ser um meandro abandonado. Então, essa região aqui passa a ser uma região de meandro abandonado. Deu para entender? E o rio aqui volta a ser um rio do curso retilíneo. E esse processo vai sendo, né, continuado. Forma-se parte retilínea, depois começa a erosão de novo e por aí vai. Beleza? Pessoal, Oi. eu não entendi muito bem como é que o rio começa a fazer essas curvas. Ô Giovana, isso daí tem a ver com a aula anterior, né? Que a gente estava vendo lá da questão da erosão fluvial. Na verdade, desde lá da, da aula de relevo, né? Quando a gente falou sobre a erosão fluvial. O que acontece aqui? O rio, desde lá do seu alto curso, ele tem a velocidade das águas que vão erodindo o rio. O que acontece? No alto curso, como vocês responderam na questão daí, a erosão ela tende a ser o quê? A erosão ela é vertical. Quando o rio começa a abrir suas margens, a erosão passa a ser lateral. Só que o que acontece? A água aqui, olha, acompanha a seta. A água está vindo aqui, ela bate nesse lado aqui, que é o lado direito, por isso que está escrito margem com erosão. E vai do lado esquerdo depositar. Então, o que acontece? Esse lado aqui, cada vez mais, vai aumentando o tamanho dessa curva. Então, o que vai acontecendo com essa curva? Ela vai se tornando um meandro cada vez maior. É assim que forma esses meandros. Deu para entender? Uhum. É só isso. Aí como é que forma? Por que ocorrem esses meandros abandonados? Então, aí os meandros abandonados vão ocorrer, foi o que eu expliquei nessa imagem aqui. Eles vão ocorrer porque o rio, quando ele continua o seu processo de erosão de margem, como a gente consegue ver nessa parte aqui, ó, vai chegar um momento que os dois lados do rio tá tendo erosão. Então, vai acontecer o quê? Se fosse em demografia, em urbanização, a gente chamaria isso aqui de quê? Conurbação. Conurbação é o quê? Quando duas cidades, né, se encontram no processo de urbanização. Aqui é a mesma coisa, quando dois lados do rio se encontram e vão formar um rio contínuo. Então, a água aqui, ela deixa de fazer essa curva,
e passa a ser um canal retilíneo. Então, essa Entendi. parte toda aqui do meio deixa de existir e passa a ser um canal único. Aí aqui vai se tornar um meandro abandonado. Entendi, então. Aí esse meandro abandonado fica, tipo, com água nele ainda por um tempo? Então, foi o que eu respondi também já. Vai depender do local, do clima onde acontecer isso daí. Se for num clima mais úmido, a tendência é ele continuar como se fosse um pequeno lago, né? Mas se for num clima mais seco, ele vai desaparecer. Por exemplo, lá na região que a gente viu lá Aí, no do. caso, a tendência desses lugares que ficam secos seria a vegetação tomar conta, se É, for num local sim, como arborizado. aconteceu lá no Mar do Jaral, quando a gente estudou aquilo ano passado, no nono ano. Só que aí é outro caso, é caso de lago, mas a ideia é a mesma, tá? Entendi. Bom, gente, os rios entrelaçados, toda vez que vocês virem esse nome, a ideia é vocês lembrarem do clima seco, tá? É uma ideia o seguinte, como a gente está falando de rios intermitentes, são aqueles que vão secar em algumas épocas do ano, o que acontece? Essa imagem aqui, ela reflete muito isso. Eu vejo vários sentidos do rio, vários caminhos, melhor dizendo, vários leitos do rio, né? Eles se cruzam um com o outro, mas como o clima é muito seco, há uma evaporação muito grande, né? Então o solo ali ele tem dificuldade para infiltrar a água, né? E a evaporação ela é muito maior. Então o que acontece? A gente consegue ver quando seca esse rio, há uma evaporação muito grande, eu consigo ver vários canais ali, tá? E quando volta a ter chuva, né? Eu também consigo ver esses canais, mas são poucas, a quantidade de água ela é pequena. Então o que acontece? Eu tenho acaba tendo uma camada de sedimento muito grande e eu consigo ver vários percursos da água passando por aquele caminho ali, tá? Então por isso que vai formar uma imagem como essa daqui. Os rios ficam todos entrelaçados, você não consegue ver um caminho contínuo ali. Então, e por isso chama rio entrelaçado. E aqui, os rios anastomosados são caracterizados aí pela presença de dois ou mais canais estáveis que se encontram em regiões de subsidência, né? De mais baixas. Eles possuem baixa energia e estão interconectados. Se desenvolvem em áreas úmidas e alargadas. Se a gente observar essa imagem aqui, parece até a foz lá do Amazonas, né? Quando a gente tem vários canais chegando, né? Até me perguntaram agora o Thiago perguntou sobre a questão da foz do Amazonas ser uma foz mista ou uma foz. Ele falou: eu vi em alguns locais falando foz mista e outros locais falam foz em delta. O que acontece? A foz mista, ela é quando você tem a mistura, né, da foz de vários canais com uma foz de um canal. E quando você fala foz em delta, você está dizendo vários canais. Então, alguns locais preferem dizer o termo foz em delta para a Amazônia e outros foz em mista, mas tanto faz, os dois estão corretos, tá? Então é isso. Esses aqui são os que menos caem, esses dois aqui, tá? E esses dois aqui são os que mais caem, meandros e retilíneos. Esse aqui, pouco que caiu na prova, muitos alunos aí ou não estavam na aula ou não anotaram o que eu pedi, porque alguns alunos não colocaram nada com nada. Eu não pedi para escrever que o ponto A, né, tinha letras aqui. Era nascente, o ponto C, foz, não era nada disso. Até poderia colocar. Mas a ideia aqui era justamente explicar a questão da formação do vale em V, né, a erosão lateral, a velocidade das águas. Então, tirou 6 pontos quem fez direitinho o que eu coloquei. Colocou 2 características corretas aí sobre o assunto. A maioria das 101, pelo menos que foi a única que eu corrigi, acertou tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei semana passada. Esses termos aqui, gente, eu acho que o único que eu não tinha comentado, talvez tenha sido do Canyon, tá? Vale profundo de paredes abruptas tem um forte poder de desgaste. Eu não falei exatamente do Canyon, mas eu falei com vocês do alto curso que vai acontecer isso daqui, né? Que é a questão do Vale V. Então, eu só não denominei Canyon, mas eu falei sobre isso. Aí aqui, gente, é só um slide falando sobre a gestão dos recursos hídricos, que eu também já tinha comentado antes, né? Que é o uso múltiplo das águas. Então, você tem água usada para indústria, agropecuária, né? Água que fica parada para questão de produção de energia, por exemplo, e o uso doméstico e urbano.
Aqui é um slide só de curiosidade aí para vocês, né? A questão das vantagens e desvantagens do uso de barragens. Então, por exemplo, eu vou deixar para falar isso aqui semana que vem, quando a gente falar de bacia, porque quem ficar aí com a bacia do Tocantins e principalmente com a bacia do Paraná, que for falar sobre a usina, né? Itaipu, a gente discute essa questão, né? Porque fala muito da questão da energia limpa, mas até que ponto é exatamente uma energia limpa, né? Se você destrói aí uma grande parte de fauna e flora, porque a área, né, para fazer a barragem tem que ser uma área muito grande, né? A questão dos lagos no Brasil também, isso aqui é importante, eu vi isso aqui em umas questões de prova, então resolvi falar. O Brasil, ele possui poucos lagos, tá? E a maioria se encontra assim, no litoral. Então, se por acaso vier alguma questão de marca X ou VOF, o correto é colocar isso, que o Brasil tem poucos lagos, tá? E aqui a importância dos rios, isso aqui é bem básico. Isso aqui eu acho que assim, todos vocês têm condições de fazer uma questão colocando tudo isso que está falando aqui, tá? Isso aqui, desde o sexto ano a gente fala sobre isso. E a questão do clima relacionado aí à hidrografia, né? A gente vai estudar clima depois, na verdade eu até me arrependi de não ter começado com clima, mas é aquele negócio, né? Quanto mais chuva, né? Quanto maior o índice pluviométrico, maior o rio tende, a maior tendência do rio ser perene, né? Em ter um volume maior, em ter uma vazão maior, né? Então isso aqui também é uma coisa muito óbvia, tá? Característica dos rios brasileiros, que também vai ser falado na aula de semana que vem por vocês, né? Por quê? Vocês vão falar, esse rio ele é mais utilizado para navegação, esse rio é mais utilizado para produção de energia, tá? Esse rio é de planalto, esse rio de planície, esse rio tem drenagem isorreica, esse rio tem drenagem endorreica, né? Praticamente não vamos ter. E quais as regiões que eu posso ter rio navegável, qual que não pode, esse tipo de coisa aqui, tá? Também será falado na aula de semana que vem. E aqui... Professora, o que são lagos de Restinga? Águas de Restinga, eu esqueci o que é Restinga, deixa eu olhar aqui. Onde que tá isso? Pequena quantidade de lagos, geralmente de Restinga. Pera aí, rapidinho. Tá falando assim, Restinga é um espaço geográfico formado sempre por depósitos arenosos paralelo à linha da costa. Então é aquela região ali próxima ao mar onde vai ter lago. É isso aí. Depois você dá uma olhada coloca aí no Google Restinga. É um espaço geográfico formado sempre por depósito arenoso. Essa foz, esse tipo de estuário, ela é aquela foz que não é toda cheia de canaizinhos? É aquela que vai direto assim, aquele canal único? É, isso aí. Ok. Então, só para terminar aqui, 59% aí dos rios do Brasil é de planalto e 41% de planície. Isso aqui eu também já tinha falado com vocês, né? Então, a maior parte dos nossos rios aí, ele tem um potencial hidrelétrico muito grande, tá? E o nosso próximo assunto, então, seria esse, né? Como eu já expliquei, a gente ia falar hoje sobre as bacias hidrográficas, mas a gente vai deixar para a semana que vem, porque vocês mesmos vão explicar. Então, vou fechar isso aqui e abrir o slide da aula de hoje. Tá aparecendo aí águas subterrâneas no Brasil? Ainda não. Ainda não. Não? Então, peraí. Ainda não. Agora tá? Sim. Tá carregando pra mim. Gente, olha só. Sobre esse assunto aqui, deixa eu ver que horas são. São 10h45, acho que dá tempo. Eu vou me ater mais assim. Eu peguei alguns vídeos para passar para vocês que eu achei importante. Porque, como fala, tem a questão da geologia. Isso aqui vai. Para entender a questão das águas subterrâneas, a gente tem que lembrar da questão das bacias, não, das rochas sedimentares, tá? Pra gente entender a questão da porosidade, entender a questão da infiltração, tá?
Então vamos lá, ó. Água subterrânea é uma fração da água que sofre infiltração. Na aula da semana passada eu comentei com vocês que tem algumas fases, né, do que a gente chama de ciclo da água, que são muito importantes, né? Uma delas é a infiltração, a outra é a ideia do escoamento superficial, tá? Para nós aqui quando a gente fala de bacias hidrográficas urbanas, por exemplo, tá? E aliás é muito importante a gente saber caracterizar, tá? Esqueci de falar isso. É muito importante saber essa questão dos problemas ambientais que acabam ocorrendo devido à impermeabilização do solo em áreas urbanas, tá? Depois eu volto a falar sobre isso. Então, a água subterrânea ela vai ser aquela parte da água que vai sofrer infiltração, acompanhando seu caminho pelo subsolo, onde a força gravitacional e as características dos materiais presentes irão controlar o armazenamento e o movimento das águas. Então, é aquela ideia. Se eu estou falando de, sei lá, um material formado aí por rochas magmáticas, tá? Eu tenho ali uma dificuldade muito maior de infiltração da água naquele solo do que numa região formada por rocha sedimentar, tá? Que eu tenho ali materiais mais arenosos, tá? Que vão facilitar a penetração da água no solo. De maneira simplificada, toda a água que ocupa vazios em formações rochosas é classificada como água subterrânea. O que é infiltração, né? É o processo mais importante de recarga no subsolo. Então, o que acontece? Isso aqui eu comentei com vocês semana passada. Se a gente tem uma bacia urbana toda impermeabilizada, né? A gente não deixa espaço verde, né? Uma área verde, uma área sem asfalto, sem cimento. O que acontece? Essa água ela não sofre infiltração, ela sofre o processo de escoamento superficial. O processo de infiltração vai ser mínimo. Então eu tenho dois problemas aí. Além de eu não ter a recarga no subsolo, eu vou ter um aumento, né, da quantidade de chuva, de água, né, no solo, né, no asfalto. E o que eu tenho? Eu vou ter a inundação, tá? E possivelmente o alagamento. Então eu já começo a ter problemas em bacias de áreas urbanas. Então, por isso é importante da manutenção de áreas verdes nas cidades, tá? Além da questão do equilíbrio térmico, outras coisas. Em relação à água, a gente tem essa questão da infiltração, tá? Para abastecer aí as águas subterrâneas, que a gente vai falar daqui a pouco. O volume e a velocidade de infiltração dependem de vários fatores, tá? Então, coloquei aqui, né? O primeiro, que eu já tinha falado, que é a questão do tipo, né, de material encontrado aí. Se eu tô falando, né, uma parte mais arenosa, né, ou se eu tô falando de uma rocha mais cristalina. Então, a infiltração é favorecida pela presença de materiais porosos e permeáveis, como solos e sedimentos arenosos. Rochas expostas, muito fraturadas ou porosas, também permitem a infiltração de águas superficiais. Por outro lado, materiais argilosos e rochas cristalinas pouco fraturadas, por exemplo, aí coloquei aqui, né, exemplo de rocha metamórfica, como granito, gneiss, são desfavoráveis à infiltração. Então, onde a gente vai ter mais infiltração da água? Em locais onde eu tenho mais rochas sedimentares, tá? Mais terrenos arenosos. Então, dá-se o nome de porosidade de uma rocha à relação existente entre o volume dos poros e o volume total, relação essa expressa em porcentagem. Então, basicamente é o seguinte, quando eu observo essa imagem aqui, eu tenho aqui os poros da rocha. Quanto mais poros eu tenho, maior a chance da água infiltrar e ocupar esses espaços vazios, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela mostrando mais ou menos como é que funciona, né? Então, por exemplo, areia grossa e cascalho, eu tenho uma porosidade de 20 a 40% de infiltração, tá? A argila até 50%. A cobertura vegetal, né? Toda vez a gente fala de cobertura vegetal. Em áreas vegetadas, a infiltração é favorecida pelas raízes que abrem caminho para a água descendo no solo. Então, a cobertura florestal também exerce importante função no retardamento de parte da água que atinge um solo, através da interceptação. Então, o que acontece, né? É aquele negócio que eu já expliquei para vocês, de quando a chuva, né? A gente tem a gotícula de água que cai, né? Eu tenho uma imagem do slide anterior aí de relevo.
mostrando o quê? O impacto da gota de água no solo. O que acontece? Quando eu tenho uma cobertura vegetal, aquele impacto ele vai ser amortecido, é como se fosse um colchão, né? E aí aquela água vai se infiltrar com uma velocidade baixa, não vai permitir aquele processo de splash, né? Que processo é esse? O solo está descoberto, então a água bate no solo e ela expõe os sedimentos, né? Ela joga esses sedimentos para cima e erode o solo. Então a gente tem um problema da erosão e a gente tem um problema da infiltração, tá? Que não vai acontecer. A topografia, obviamente também que a gente já viu, né? Declives acentuados favorecem o escoamento superficial e declives mais planos, menor declividade, melhor dizendo, né? Relevo mais plano, ele vai favorecer a infiltração, tá? Então, quanto maior a declividade, maior o escoamento superficial. E a precipitação, claro, chuvas regularmente distribuídas ao longo do tempo promovem uma infiltração maior, pois desta maneira a velocidade de infiltração acompanha o volume de precipitação. O que ele está querendo dizer aqui, gente? É aquele negócio de a gente lembrar dos tipos de chuva, né? Eu tenho as chuvas ao longo do dia, por exemplo, aquelas chuvas chuvas mais fracas, tá? Que vêm normalmente de frentes frias, são chamadas as chuvas frontais. São aquelas chuvas que são mais fracas, duram aí 3, 4 dias, que a gente tem tempo já que a gente não vê, né? E também temos as chuvas convectivas, que são as chuvas ocasionadas aí por massas, né? O encontro de massa de ar quente com massa de ar frio. Então, o que acontece? Quando eu tenho isso, aliás, perdão, gente, falei um negócio errado aqui. Chuvas convectivas, aquelas chuvas ocasionadas aí pelo aquecimento da atmosfera, tá? Então, aqueles dias muito quentes vão formando aquelas nuvens cumulonimbus e dá aquela forte pancada. O que acontece? Para o solo, é muito melhor a chuva frontal, né? Aquela chuva mais demorada, mais devagar, porque o solo vai ficando ali mais amortecido, a infiltração vai acontecendo mais devagar, tá? Isso é melhor do que uma chuva muito forte, uma pancada de chuva, tá? Que vai permitir mais o escoamento superficial do que a precipitação. Em se tratando de bacia urbana, é ainda pior, né? Porque a gente vai ter em pouco tempo uma concentração de chuva, de precipitação muito elevada, então a tendência é haver um alagamento. E a ocupação do solo, por fim, né? Que é essa questão da urbanização e a devastação de vegetação, que vão influenciar significativamente na quantidade de água infiltrada, né, e no adensamento populacional. Então, a ideia é essa, que eu já tinha falado também. Quanto mais você ocupa o solo, né, você vai impermeabilizar, você vai construir, menor é a taxa de infiltração, tá? E a questão do uso agrícola também tem a ver, né? Porque o tipo de plantação que você vai utilizar, a modo como você vai plantar, tudo isso tem a ver também com o solo, tá? Se o solo ele vai se tornar um solo com maior capacidade de infiltração ou não. Então, esses aqui são os fatores aí que vão influenciar na infiltração, tá? Então, peraí, Giovana, rapidinho. Condição do material, cobertura vegetal, a topografia, precipitação e ocupação do solo, tá? Fala, Giovana. Mas por que a plantação agropecuária ela atrapalha? Não falei que atrapalha, eu falei que dependendo de como você plantar ou o tipo de planta, o solo pode ser prejudicado. É aquele negócio que a gente já estudou, né? A questão do rodízio de culturas. Lembra as técnicas de plantio? Se você faz uma técnica errada, se você não corrige o solo de uma maneira adequada, você está prejudicando o solo. E consequentemente, você pode estar aumentando o processo erosivo, tá? Se aquele solo se torna muito ruim, o processo de infiltração dele vai ficar pouco poroso. O processo de infiltração também é atrapalhado, é dificultado, tá? Então, no caso, se o cara ele planta, faz aquela plantação e ele faz todo o processo de cultivo direitinho, não tem problema nenhum. Aí diminui. Mas isso daqui, Giovana, tudo tem a ver com, por exemplo, com o tipo de material que você tem ali naquela região. Quanto mais poroso é o solo, maior a tendência de infiltrar. Claro que tudo junto, né, vai cada vez prejudicar mais.
Entendi. Tá? Então agora, gente, entrando dentro do que mais interessa para nós aqui, que são a questão dos aquíferos. E a gente vai falar de 2 aquíferos no Brasil, que são os mais importantes, né? O aquífero significa reserva de água subterrânea. Eu lembro que quando eu não sei vocês, né? Mas quando eu estudei isso aqui lá no Fundamental 1 e 2, eu lembro que eu imaginava o aquífero, a professora falava assim, tem um lençol freático debaixo da terra. Naquela época eu imaginava, né, que tinha um lago, né, no solo embaixo da terra aqui, que se eu furasse um buraco eu ia encontrar, né, uma imensa corredeira de água passando aqui debaixo do solo. Quando a gente fala, eu lembro que falava muito esse termo de lençol freático, aí parecia que era isso, era uma camada debaixo do solo, reta, onde passava água. Não é exatamente isso, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Em algumas partes, pode ser que a gente encontra uma grande quantidade de água, mas não é todo o trecho. É formado quando a água da chuva se infiltra no solo e percorre nos espaços entre as rochas, escorrendo muito devagar em direção ao fundo da terra. À medida que vai penetrando no solo, a água vai sendo filtrada, fica cada vez mais limpa. Pode levar décadas para caminhar algumas centenas de metros e ao encontrar rochas impermeáveis, compactas, a água forma o lençol freático, que é onde ela vai parar, né? O que acontece então, gente? As águas dos aquíferos, elas são aí em torno, no Brasil, a gente tem em torno aí de 1/5 da água doce mundial está no Brasil em aquíferos, tá? E o que acontece? Então, ela é assim, os dois, o aquífero Guarani, por exemplo, né, e o aquífero Alter do Chão, que hoje já é reserva amazônica, eles são considerados uma reserva estratégica, tá? Que eu já estou cansada de falar com vocês que a água é um das questões mais importantes aí para debates do século XXI, tá? Então a gente está falando de regiões muito importantes que precisam ser conservadas. E o que acontece? A gente tem cada vez mais o mau uso da água, né? Por exemplo, cidades como Ribeirão Preto, que é uma cidade onde abastece o lençol freático, que é uma cidade que abastece o aquífero Guarani. Cada vez mais essa cidade ela tem sido urbanizada, né? A gente tem uma permeabilização do solo maior. Então, o que acontece? Como a gente já viu, se eu tenho permeabilização do solo maior, eu tenho uma diminuição da infiltração. Então, eu tenho uma diminuição, né, no nível desse aquífero. Ao mesmo tempo, eu tenho muita gente utilizando a água de aquífero, tá? Eu tenho também o mau uso relacionado a agrotóxico, a fertilizante, a questão de esgoto sem tratamento, né? Então, o que vai acontecer? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está começando, né? Já tem um processo muito grande aí de utilização de água de aquífero sem controle, tá? E além disso, uma poluição já dessas águas de aquífero. Então, em locais onde a água está no subsolo, essas águas já está começando a achar coliformes fecais, né? Poluentes. Vamos provar uma água que deveria ser uma água potável, tá? As reservas de água subterrânea são críticas para a segurança hídrica global, já que nesses aquíferos encontram-se 97% das águas doces líquidas do planeta, o que os torna o maior reservatório de água potável da humanidade, né? Aqui falando de mundo, né? Então, quando a gente pega lá os 3%, né, arredondando aí, de água doce, 97% desses 3% estão em forma aí de aquífero. No Brasil, os aquíferos contribuem que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Então, como a gente vai ver semana que vem, a gente tem as nossas bacias hidrográficas aí. Todas elas são bacias com rios perenes. E todas elas são igual o Cerrado, que é uma região aí que abastece vários rios, né, do nosso país. O aumento aí da degradação do Cerrado tem causado esse medo, né, que esses rios deixem de ser perenes, tá? E esses aquíferos, voltando aqui, né, os aquíferos abastecem grande parte desses rios, ou seja, onde essa água subterrânea, né, onde eu tenho ali uma nascente que vai abastecer esses rios, tá? Aquelas nascentes que vêm ali do lençol freático. Por serem relativamente abundantes, compondo uma parcela significativa de água potável, utilizada para consumo humano, agricultura e outros fins.
o acompanhamento das condições de águas subterrâneas é muito importante. Então, gente, eu não posso simplesmente furar um poço, né? Onde eu quiser, a hora que eu quiser. Isso daqui é controlado pela Agência Nacional das Águas, tá? Só que o que acontece é que a gente vê assim no mundo, tá? Não é só do Brasil. Cada vez mais as pessoas vão perfurando, né, os subsolos de maneira qualquer, sem nenhum controle, né? E muitas vezes essas águas ficam mais poluídas, elas são feitas em locais errados, né? E vai só prejudicando a questão dos aquíferos, tá? Então, as águas subterrâneas sustentam diversos sistemas aquáticos, como rios, lagos, mangues, né? E são essenciais aí para a manutenção de florestas em região de clima tropical ou seco. Os fluxos das águas subterrâneas impedem o ingresso da água salgada marinha no continente e, consequentemente, a não salinização de aquíferos costeiros. Então, sem ela, o planeta seria muito mais seco e menos biodiverso. Então, a gente tem que pensar, né, que quando a gente está falando aí dos canais, dos rios, a gente viu, né, que a foz deles se dão lá no mar, né? O que acontece? A gente tem um fluxo de água bem intenso. Aí o que acontece? A água do mar, ela não entra, né, nessa foz, né? Ela fica paradinha ali, porque o fluxo de água doce é grande. A partir do momento que a gente tem uma diminuição, né, do fluxo de água, o que tem de acontecer? Essa água salgada, ela ir penetrando no continente. Então, aí a gente teria um processo de salinização. Eu deixei um link aqui para depois quem quiser dar uma lida, sabe, sobre esse assunto. Aqui a gente tem um mapa interativo dos aquíferos. Eu vou colocar aqui para vocês. É bem legal. Deixa eu... Ó, a gente tem aqui, para falar a verdade para vocês, esse mapa tem tanta informação que ontem eu fiquei mexendo dele aqui, eu não consegui entender tudo não, mas ele é bem legal, ele mostra as bacias, mostra o tipo, quando você clica, você consegue ter a informação do tipo de solo, tá? Do tipo de se é poroso. Vê, ó, cliquei em um aqui, ó, fraturado, é o tipo de rocha, né? Eu tenho uma rocha fraturada aqui no Paraná. Então, você vai tendo aqui informações, ó, poroso, ó. Então, quer dizer, a água nessa região que eu cliquei aqui, ó, ela tende a infiltrar com muita facilidade, tá? Então, por aí vai, tá? Então, aqui são algumas informações aí, para quem depois quiser dar uma olhada, só clicar nesse link aí. Então, voltando. Professora, qual que vai ser a matéria daí hoje? Essa da aula de hoje. Aquífero. Tá bom. Aquífero e essa parte de água em geral, assim. Aí, pessoal, a gente tem, no meio dessa história, né, que a gente tá falando aqui de água, falta de água doce, a gente volta naquela discussão, né? A gente tem um descaso muito grande com a água, né? Então, a gente não é só a água subterrânea, a água... nossa, cujo não. Água superficial. É com a água subterrânea também, tá? Então, a gente tem, de maneira geral, né, uma grande parte aí dos municípios que não tem um esgoto tratado. Então, tudo isso prejudica cada vez mais o uso da água superficial e subterrânea. Então, um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil mostra que 52% dos municípios brasileiros são abastecidos total ou parcialmente por águas subterrâneas. Quer dizer, muita coisa. Metade aí dos municípios são abastecidos por, mais da metade, né, por água subterrânea. Essas águas são fundamentais, especialmente para os municípios menores, sendo a única opção de 48% dos municípios com população menor que 10 mil habitantes e para 30% daqueles com 10 a 50 mil habitantes. Essa questão aqui de essas águas são fundamentais, especialmente para os municípios menores. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso também quando a gente falar sobre a questão da privatização da água, tá? No Brasil, as águas subterrâneas são extraídas principalmente por poços tubulares, cujas vazões são grandes e normalmente usados por indústrias, comércio, tá? Segundo estimativas, temos em torno de 2,5 milhões de poços tubulares
e estima-se os custos envolvidos na perfuração e instalação deles somam mais de 75 bilhões. Ou seja, né, o valor equivale a 6,5 anos de investimento do Brasil em água e esgoto. Então, se o Brasil investisse mais na questão, né, de tratamento de água e de esgoto, a gente poderia não perfurar tanto poço como perfura. E aqui vem o que eu já tinha comentado com vocês, que é a questão de 88% deles serem, né, estima-se aí, né, clandestinos, tá? Ou seja, estão fora dos cadastros oficiais que devem ser feitos, tá? Então, você não pode simplesmente perfurar um poço, você tem que procurar saber se você pode fazer isso, tá? Isso aí é tudo pela Agência Nacional das Águas. Tem um outro link aqui falando sobre isso. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos. Bom, pessoal, é só isso. Então, agora explicando aqui, né, o que ele estava... Deixa eu só aceitar aqui o mega atrasado. Então, o vídeo ali, ele fala da questão do aquífero, né, e ele fala das diferenças, né, que eu ainda não falei com vocês. Eu tenho, então, o aquífero poroso, o fraturado e o cástico, tá? No Brasil, a gente vai encontrar o poroso e o fraturado, tá? Sendo que o poroso vão ser as áreas aí onde vão ter mais facilidade para infiltração, tá? Existem tipos diferentes de aquífero, mas em relação ao armazenamento de água, eles podem ser livres, também conhecidos como os freáticos, que é aquele que mostrou no vídeo. Só deixando claro também, né, que o vídeo coloca ali um trecho em azul, né, fica parecendo que é esse laguinho que eu comentei com vocês, mas isso é só para ficar mais didático, mas não é exatamente assim, tá? Ou confinado, também conhecido como os poços artesianos, que são aqueles mais fundos, tá? Os confinados são subdivididos de acordo com o tipo de rocha, sendo assim, são aquíferos de fraturas, porosas ou cásticos, tá? Então, agora a gente vai falar aí do aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, que era chamado assim, né? E agora já é chamado Sistema Grande Amazônia, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do aquífero Guarani, tá? Sobre o aquífero Guarani, pessoal, esse aquífero ele é muito importante, porque ele é um aquífero que passa por 4 países, tá? Então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? E dentro do Brasil, que é onde ele está a maior parte, tá? Em torno aí de 70% das águas do aquífero Guarani, ele vai banhar 8 estados, tá?
Então, aqui eu peguei para vocês, né, um trecho ali da Ana, aquífero Guarani, um gigantesco subterrâneo, né, um imenso depósito de água embaixo do nosso país, com uma extensão de 1,2 milhão de quilômetros quadrados e capacidade de armazenar em torno aí de 160 trilhões de litros de água, tá? Então, ele é chamado também de Sistema Aquífero Guarani, SAG. Esse nome é o nome mais novo, tá? Devido à mudança lá do próximo, que eu vou explicar para vocês. Agora a gente está chamando o Aquífero Guarani de SAG, Sistema Aquífero Guarani, tá? Então tá aqui mais uma vez a localização para vocês. Então é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? E os estados, tá? Que são 8 estados aí. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, tá, gente? Ah, professora, eu tenho que saber esses estados? Gente, é aquilo, né? Eu acho que tudo que você consegue observar em mapa não é necessário, vamos dizer, decorar. Mas eu vou ser sincera para vocês. Eu já vi muitas questões de concurso caindo os estados que o Aquífero Guarani aí banha, tá? Tem um trecho dele aí. Então, infelizmente, esses 8 estados aí vocês vão ter que memorizar, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Vocês vão ter que memorizar isso daí. Ele recebeu esse nome, tá, gente, por conta de estudos que foram feitos ali naquela região. E esse território, ele vivia uma parte dos índios Guarani. Então, ele acabou recebendo esse nome, tá, em 96. Com uma profundidade aproximada de 1.500 metros, eu acho que aqui tá até... Não, aqui não fala de profundidade, não. A gente tem um volume aí aproximado, deixa eu ver se tá 45 mil quilômetros. Aqui tá... Está localizado no sul da América do Sul. Em tamanho, o Aquífero Guarani fica atrás somente do Aquífero Alter do Chão, na região norte do país. Suas águas abrangem 4 países, né, que eu já falei com vocês. Então, dá em torno aí de 70% para o Brasil, né? O Aquífero Guarani... Oi. É porque a senhora falou aí que o Aquífero Guarani, ele só não é maior que o Alter do Chão. Aí, isso a senhora tá falando só do Brasil não, ou é do mundial? Ok. Tá? E agora, o que acontece? Na verdade, esse Aquífero Alter do Chão, ele já nem está sendo mais chamado de Alter do Chão, tá? Mas eu vou chegar nisso aqui ainda. Então, o Aquífero Guarani, ele possui tem uma importância muito grande econômica e social, porque como eu já falei com vocês, olha só, quando a gente pensa aqui na questão de localização do Aquífero Guarani, lembra das aulas passadas. Acho que da primeira aula, o que eu falei com vocês? A maior parte da concentração de água no Brasil está na região norte, que é onde tem a menor concentração populacional. O Aquífero Guarani, ele está localizado na maior concentração populacional do país, tá? Então, ou seja, antes de falar qualquer outra coisa, eu já vou dizer o quê? Que ele tem uma importância para a questão de água mesmo, a questão do uso da água, né? Ele não está localizado numa região que as pessoas podem simplesmente ignorar a existência dele, porque as águas superficiais, elas não são suficientes, tá? Então, o Aquífero Guarani possui grande importância econômica e social, uma vez que abastece a região em que está inserido, colaborando assim com o seu desenvolvimento. O território em que está localizado abrange uma população aproximada aí de 15 milhões de habitantes e cerca de 200 cidades brasileiras. Ou seja, gente, ele precisa ser totalmente... assim, a Ana, né, de maneira geral, precisa ter um controle muito grande sobre esses aquíferos, porque é muita gente, tá? E é aquele pensamento, né, que eu já comentei com vocês. A gente tá num território em que a água é abundante, então a gente tem um pensamento muito absurdo de descaso com a água, o mau uso, do desperdício. E isso não é só para as águas superficiais, é para a água subterrânea também, como mostrou naquele vídeo, tá? Aí aqui vem sobre a questão da formação do Aquífero Guarani, que é uma coisa importante também, que vai ser diferente do outro aquífero, gente. O que vai acontecer? Como a gente já viu, né, nas aulas passadas, a gente tem um território formado aí por materiais antigos, né, escudos cristalinos e bacias sedimentares. O nosso território é um território antigo, mas na época de processos tectônicos, quando a gente pensa na área do Aquífero Guarani, a gente está falando ali de áreas onde teve um processo de tectônico, tá? Onde eu tenho, tá, uma lava,
que saiu, né, formação ali da rocha magmática, tá? No interior do planeta, e essa lava foi solidificada e formou ali rochas como, por exemplo, o basalto. Lembra que eu falei com vocês que o basalto é muito encontrado na região sul. Até falei com vocês que o solo, né, é um solo bem rico. Abaixo desse basalto, eu vou ter o arenito, que é uma rocha sedimentar. Então, o que acontece, gente? A perfuração do aquífero Guarani, ela é um pouco dificultada por eu ter uma rocha ígnea, tá? Por cima da rocha sedimentar, tá? Que é o arenito, tá? Então, como que isso acontece, né? Através da erosão, dos processos erosivos, essa rocha magmática, com o passar dos anos, né? O que aconteceu com ela? Ela sofreu fraturas, tá? Então, aquela rocha ela foi quebrada em algumas partes, tá? E foi formando ali áreas, vamos dizer, abertas, tá? Até a parte de cima aqui do solo, tá? Que a gente vai chamar de fissuras. E essas fissuras vão ser ligadas até essa parte em azul aqui embaixo, que é a parte do arenito. Como essa parte do arenito vai ter uma concentração de água grande por conta dos poros, o que vai acontecer então? Essa água ela consegue, né, subir e abastecer as águas subterrâneas, tá? E abastecer os nossos rios aí, tá? Então, através das fissuras que são abertas nas rochas magmáticas, onde que tá, a gente tem uma abertura para encontrar o arenito, que é onde vai passar a água, tá? Basicamente é isso. Então, essa é a formação do aquífero Guarani, tá? Então, o aquífero Guarani é constituído de sedimentos arenosos, o arenito, e lavas de basalto, que foi formado aí na era Mesozoica, né? Muito antigo. No aquífero, rocha e água formam parte da mesma estrutura. Sua formação geológica com rochas porosas e impermeáveis contribui para a absorção e armazenamento de captação da água da chuva. Através das precipitações dos rios, e os aquíferos continuam a ter a sua água reposta. Então, a gente tem aqui dois processos, né? Através dessa fissura, a gente tem a entrada das águas para o abastecimento do aquífero e também em algumas áreas, que é o que está falando aqui, zona de recarga, né? Em outras áreas eu também tenho áreas onde eu posso pegar essa água do aquífero, que está aqui embaixo, né? A área de uso, que é a água que vai estar misturada aqui. O arenito, a área de arenito, eu vou ter uma mistura de rocha e de água, tá? Problemas ambientais, né? A poluição do local tem sido um dos maiores problemas enfrentados e discutidos pelos ambientalistas. Com a expansão da urbanização e da industrialização nas áreas do aquífero, a contaminação do solo tem afetado a qualidade da água. Então, é aquela busca constante, né, da conscientização da população, tá? Do reuso de água, aquelas discussões que a gente fez, que eu tive com vocês já na aula passada, tá? Em 2 de agosto de 2010, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram um acordo sobre o aquífero Guarani, que está nesse link aqui, e um dos objetivos é de ampliar os níveis de cooperação aí para o maior conhecimento científico sobre a área e para ter uma melhor gestão, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem, né, mostrando a questão do uso, tá? A água, né, do aquífero Guarani dava para abastecer 5 vezes a cidade de São Paulo, na região metropolitana, aliás, o estado, né, de São Paulo, tá? O sistema aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo e ocupa territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu tamanho passa de 1 milhão de quilômetros quadrados e 70% de sua extensão está distribuída pelos subsolos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. O volume total estimado do Guarani é de 33.051 quilômetros cúbicos, o que corresponde a 33 trilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer a população brasileira por cerca de 4.000 anos. Mas por que é importante conhecer as características do sistema aquífero Guarani? O aquífero Guarani é uma reserva estratégica para a região do Mercosul. Por isso, o projeto Guarani concluiu que áreas de afloramento precisavam de estudos mais detalhados. Entre
as ações recomendadas pelo projeto está o estudo de vulnerabilidade natural à contaminação e estratégias de proteção das áreas de afloramento, elaborado pela ANA. Esse estudo avaliou as sensibilidades do aquífero a partir da análise de suas características físicas. As áreas de afloramento constituem-se principalmente nos locais de recarga. Já as áreas de descargas do aquífero contribuem com a água para as nascentes e rios da região. O estudo sugeriu a delimitação de 9 áreas de proteção de aquífero e um corredor ecológico para a proteção da quantidade e qualidade dessas águas. A maior parte das amostras de águas subterrâneas atende aos limites de potabilidade estabelecidos na legislação. Porém, em algumas amostras, há coliformes fecais, o que mostra a necessidade de mais cuidado na construção de poços tubulares, que devem ser feitos por empresas credenciadas, atendendo às normas técnicas e sanitárias. Estudar a... Então, pessoal, só aqui para enfatizar o que eu já tinha falado com vocês. A gente não pode perfurar poço, né, de qualquer maneira, né? Isso precisa ser... Tem um órgão de fiscalização, né? A ANA regula isso aí através dos estados. E o que acontece no Brasil é que isso não tem sido feito, tá? Então a gente tem muitos poços aí clandestinos. E é o exemplo que eu dei da cidade de Ribeirão Preto, né? Que cada vez é uma cidade muito importante para o abastecimento de aquífero na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E cada vez mais o processo de urbanização tem aumentado a cidade e o nível de infiltração tem diminuído, tá? E agora, gente, só para a gente terminar aqui, eu vou falar sobre o aquífero Alter do Chão, que agora ele, nos últimos anos, descobriu que ele é muito maior do que se imaginava e ele passou a ser chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia, tá? Só a fim de comparação, o volume aí aproximado, né, do Guarani, em torno de 33 mil, né, quilômetros cúbicos, perdão, que ele falou ali no vídeo. O volume do Sistema Aquífero Grande Amazônia é de 124 mil quilômetros cúbicos, tá? Então, ele é muito grande, tá? O aquífero Alter do Chão é considerado o maior do mundo em volume de água disponível, tá? Então aqui eu já estou atualizando esses dados para vocês, porque eu já estou falando do aquífero do Sistema Grande Amazônia, tá? Ele vai aí passar por 5 países, tá? Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, tá? Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. E no Brasil vai passar por 6 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Sendo que antes o Alter do Chão era apenas, né, eles apenas consideravam o subsolo do Pará, Amapá e Amazonas, tá? Então o Alter do Chão eram apenas esses 3. Com a descoberta do Sistema Aquífero Grande Amazônia, entrou aí o Acre, tá? Roraima e Rondônia, tá bom? E ficou, então, 6 estados. Ele tem quase aí... Então, o Alter do Chão tinha quase o dobro do volume do Guarani. E agora a gente já sabe que tem quase 4 vezes mais do que o aquífero Guarani, esse Sistema Grande Amazônia, tá? Então, esse daqui é o aquífero Alter do Chão, tá? E agora, mais uma vez, né, a gente já sabe que o Sistema Grande Amazônica passa aí pelo Acre. Anotem, hein? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, tá? E os países: Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, tá? Então, isso aqui foi na época, né? Aquífero Alter do Chão é o maior reservatório de água do planeta. Então, ele era 3 vezes maior, né? Do que... 2,5 vezes maior do que o Guarani. E agora descobriram, né, que, na verdade, o Sistema Grande Amazônia é 4 vezes maior que o Guarani. O aquífero Alter do Chão recebeu esse nome pelo ponto de estudo do mesmo estar situado nas cidades de Alter do Chão, lá no Pará. Dados comprovam que o aquífero Alter do Chão é a maior reserva de água subterrânea do mundo, não só em volume, mas em extensão, tá? E o que acontece, gente? Qual que é a diferença entre o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão? É a questão da acessibilidade, porque o aquífero Alter do Chão, essa região toda da Amazônia, né, é uma região formada aí por uma camada arenosa. Então essa camada que a gente viu aqui de basalto, ela não existe aqui na Amazônia, tá? Então o que acontece? A acessibilidade é muito alta, é muito fácil você tirar a água desse aquífero, tá? Então a diferença é o quê? Aqui a questão da camada arenosa,
tá? Que não existe aquela camada de basalto que dificulta no aquífero Guarani, tá? Então, eu coloquei aqui, né, para vocês, né, o sistema aquífero Guarani, como ele passou a ser chamado, o volume aproximado de 124 mil quilômetros cúbicos, os países que fazem parte, tá? Deixei aqui também uma reportagem sobre isso, tá? E agora, para finalizar, o último videozinho. O sistema aquífero Amazonas é a maior reserva subterrânea de água doce do planeta. Ele ocupa parte dos territórios do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão do aquífero estão no Brasil, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. O volume total estimado do Amazonas em nosso país é de 124 mil quilômetros cúbicos, o que corresponde a 124 quatrilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer em cerca de 14 mil anos a população brasileira. Mas por que conhecer e estudar as características desse importante sistema aquífero? Avaliar o sistema aquífero Amazonas gera conhecimento hidrogeológico estratégico para o Brasil, com informações sobre reservas e qualidade das águas. Por isso, a ANA propõe um projeto regional com os países vizinhos que dividem o sistema aquífero, para garantir a proteção ambiental e a gestão de águas subterrâneas desse sistema. O projeto apresentará ações que vão gerar benefícios globais, como a preservação dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações, além de induzir a transferência de tecnologias e mais integração regional. Bom, pessoal, só para finalizar aqui, é por isso que é muito importante, já deu para perceber, né, que a política ambiental no Brasil, ela precisa realmente ser muito efetiva, tá? A gente precisa ter aí uma diminuição, né, da devastação que tem ocorrido na Amazônia, na questão das queimadas, tá? Porque a gente tem que lembrar, né, que a gente tem ali, as nossas chuvas aqui são por conta dos chamados rios voadores, né, totalmente, que vem lá da região da Amazônia. Então, tudo isso está conectado. A gente não pode esquecer dessa preservação, porque senão daqui a um tempo a gente não vai ter mais nada disso, tá? E é um grande desperdício, tá? Então, só para terminar aqui, tem outros aquíferos, o Brasil tem outros, né, aquíferos, destaquei alguns, tá? Só que o que cai em prova são esses dois, tá bom? Então é isso, gente. A aula de hoje é só isso. Alguém quer perguntar alguma